É, bom dia a todas, a todes e todos, os membros e amigos da Casa de Oração, Irmão Francisco de Assis. Bom dia a todos presentes na nossa casa presencialmente nesse domingo, 23 de outubro de 2022, né? Nosso penúltimo estudo do Evangelho desse ano. Hoje estaremos aqui de forma híbrida, né? Estamos pelo Meet, aqui gravando a nossa reunião a partir de agora, e também presencial aí pela nossa casa. O estudo acontece a cada último domingo de cada mês. Esse mês ele foi adiantado por conta das eleições que acontecerão no próximo domingo. Por isso, vamos continuar nosso estudo hoje, adiantando. A Casa de Oração Irmão Francisco de Assis está localizada no município de São Francisco do Conde, Bahia. E ela tem como presidente, né, o seu Lauro, nosso irmão. E nessa manhã estamos com trabalhos presenciais internos na equipe, né, de socorro espiritual com os médiuns, e estamos com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o capítulo 4, a partir do item 15. Nós já viemos com esse estudo, né, há 3 meses que iniciamos, né? Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Então, nossa irmã Francis, e eu e o irmão Jailton já estivemos, né, ao longo desses meses, discutindo esse tema que é tão importante para a nossa religião espírita, que tem como o dogma principal, né, um dos dogmas principais, a reencarnação. E esse capítulo nos traz nitidamente, né, no Evangelho da Bíblia, né, no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus que tanto consolida a existência da reencarnação, que a gente acredita, e que um dia a humanidade toda chegará a esse ponto da reencarnação de nossas vidas, né? Nesse momento, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou colocar aqui o nosso hino a São Francisco de Assis, o mantra. Quando ele terminar, farei a oração inicial. Hoje fazem instrumentos de moça, onde operário e o leve. Eu acordo, onde houver pensa e o leve e o jovem. Amen. 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 A
Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. onde houver ofensa, que eu leve o perdão. onde houver discórdia, que eu leve a união. onde houver dúvida, que eu leve a fé. onde houver erro, que eu leve a verdade. onde houver desespero, que eu leve a esperança. onde houver tristeza, que eu leve a alegria. onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, que é morrendo que se vive, para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, que é morrendo que se vive, para a vida eterna. Então, irmãos, então, a oração de São Francisco, o nosso patrono, né? Que a gente procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. É dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Porque nós somos sempre nós, mudamos de corpo, viemos em novas vidas para nos evoluir, para evoluir na nossa caminhada, mas a nossa essência é a mesma ao longo desse caminho evolutivo. Então, é morrendo que vivemos para a vida eterna. Então, assim, vamos iniciar agora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vou fazer a oração inicial do nosso estudo. Senhor Jesus, Mestre querido, nesta manhã de domingo maravilhosa, nós aqui presentes, equipe da COIFA, presencial, virtual, encarnados e desencarnados, estamos aqui para esse estudo mensal do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. Pedimos, nesse momento, a equipe mentora da COIFA que esteja a nos assistir, que esteja a nos intuir nesse momento de aprendizagem de cada um de nós. Nos protege, nos guarda, ilumina as nossas mentes, os nossos corações nesse domingo. Cuida de nós, dai-nos uma reunião de equilíbrio e paz.
Dai-nos uma reunião de evolução, de aprendizagem para nós encarnados e para os irmãos que aqui estejam nesse momento para aprender conosco. E que todos os irmãos que cheguem na coifa nesta manhã, espirituais ou encarnados, sejam socorridos dentro das suas necessidades, dentro das suas aflições. Assim é, assim sempre será. Então, meus irmãos, o nosso estudo está sobre o capítulo que diz: ninguém pode ver o reino dos céus, né, se não nascer de novo. Vamos ver aqui os nossos slides, né? Nós tivemos aqui, desde julho, né, 24 de julho, nós iniciamos esse estudo. A coordenação desse estudo é da nossa irmã Francis e o nosso irmão Jailton. Hoje, eu, Ana Bueno, estou aqui como uma apresentação, né, convidada, substituindo o nosso irmão Jailton, que está em outra atividade. E estamos aí. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? E aí os subtópicos desse capítulo é ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência os rompe. Instruções dos espíritos, limites da encarnação, necessidades da encarnação. Nós já fizemos até o item 14. Então, hoje, daremos continuidade ao item 15, né? Ao item 15, para que no próximo mês possamos já mudar de capítulo. Então, o item 15, ele nos fala, né, no seu geral, sobre, né, que quando o homem está morto, ele vive sempre, e terminando os dias de minha vida, né, que é o homem, né? Quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Então, isso aí é uma versão da igreja grega, né? Naquela época, escrito naquela época de Jesus. Então, os escritos gregos diz isso. O que comprova, desde aquela época, que aquele povo, ele acreditava na reencarnação, né? De que voltaríamos, né? A reencarnação, ela não é algo que começou no meado do século XIX, com o advento do Espiritismo. Crer na reencarnação é algo que vem lá da nossa ancestralidade. Os judeus acreditavam na reencarnação, só que eles eram bem limitados na mentalidade deles. Eles achavam que apenas os profetas, né, os grandes profetas da história da Bíblia, eram quem tinham a possibilidade de retornar, de reencarnar. O Espiritismo chega e nos mostra que todas as pessoas, queira ou não queira, de forma espontânea e involuntária, ela vai reencarnar ao longo de sua existência, universo afora, né? Num planeta ou no outro, em um país ou em outro, em um mundo ou em outro, de acordo com a sua evolução, e buscando cada dia a evolução natural. Mesmo que a pessoa não, o espírito, né, aquela pessoa encarnada ou desencarnada, não queira evoluir, mas essa evolução ela vai acontecer naturalmente, espontaneamente, involuntariamente.
E nós estamos aqui para fazê-la acontecer de uma forma mais veloz, de uma forma a galgarmos os degraus da evolução, de uma forma que possamos chegar a esse pleito mais rápido, porque Deus deu o direito a todos de forma igual. Mas esse caminho, uns vão chegando mais rápido, outros vão ficando mais para trás, mas isso não significa que a evolução não esteja acontecendo. A evolução, ela é garantida por Deus, justo como Ele é, o Criador incriado desse nosso planeta. Ele, dentro da sua justiça de amor, Ele nos dá o direito a evoluir, ainda que o Espírito não queira, mas Deus dá esse direito a ele, de estar evoluindo. Então, o item 15 diz: o princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas 3 versões. Não se pode supor que João Batista tenha querido falar da regeneração pelas águas do batismo, apesar, que as igrejas, todas as religiões, usam o batismo como símbolo, o nascer, o se renovar através da água, é o renascer da água e do Espírito. O batismo é simbólico, até Jesus foi batizado por João Batista. Ele é o símbolo da nossa crença, da nossa fé, do nosso comprometimento com essa evolução. Certamente, ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica no de morrer e de reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, que é essa frase que eu li para vocês. Se isso é possível, terminando os dias de minha existência terrestre, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu retornarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Então, aqui no item 15, deixa claro, que passamos um tempo no mundo espiritual. Lá nesse mundo espiritual, nós estaremos nos encontrando com nossas famílias, com nossos familiares que lá estejam. E lá a gente continua na busca por um caminho de luz, por um caminho, de um espírito iluminado, por um mundo mais superior que esse. E aí, nós temos alguém que deseja falar sobre esse item 15. O item 15 nos consolida, de que a existência de outra vida, a crença de que existe vida, de que iremos, mas retornaremos. Não vamos ter a esperança, vamos esperar, aquele momento de retornar. E aí vem o item 16. No item 16, ele traz o que para nós? Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus. Olha que coisa, gente. Os judeus, de forma fundamental, já cria na reencarnação, mas ela vinha com o nome de ressurreição, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar a própria palavra do Cristo. Essas palavras constituirão um dia a autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Nós, os espíritas, a doutrina espírita, ao longo de sua história,
Antes mesmo que a doutrina espírita acontecesse, do advento do espiritismo, houve sempre na sociedade um preconceito sobre a reencarnação, né? Usou-se o termo ressurreição naquela época, e até hoje o termo ressurreição é colocado, sendo que nas palavras de Jesus, desde quando ele passou por aqui, ficou claro que é a reencarnação, é a volta, não é no mesmo corpo, é em um novo corpo, né? É uma nova vida que pode renascer no mesmo país, no mesmo planeta, de acordo com o merecimento e evolução de cada um. Então, negar a reencarnação é negar a própria palavra do Cristo, principalmente aqui no capítulo 4, né, onde ele diz a Nicodemos, que era um estudioso. Nicodemos era o líder dos fariseus. Nicodemos era um mestre, né? Ele era um mestre. Jesus disse: tu és mestre, por que me perguntas? Se tem dúvidas, como vai compreender das coisas espirituais? Jesus queria dizer que naquele momento, aquela sociedade, aquele homem tão estudado, ainda não estava, né, assim, pronto para compreender a reencarnação. Mas ela existe e é a própria, né, o próprio sinal do amor do Deus Criador por cada ser humano, por cada pessoa. A evolução que está posta, o direito de retornar e de se melhorar, né? Então, é a justiça divina sobre nós, sobre cada um de nós. E Cristo veio trazer as palavras que ficaram escritas e só agora, muitos séculos depois, a humanidade, né, vai se descortinando sobre as palavras do Cristo. Mas a humanidade ainda tem muita dúvida sobre a reencarnação, porque as coisas vão sendo descortinadas aos poucos. As palavras que o Cristo falou há mais de 2000 anos atrás, ela ainda está sendo interpretada aos poucos. E aqui mostra, né, que na versão grega, eu esperarei, parece findar-se. Eu esperarei, porque a ela retornarei. João Batista parece se colocar depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra. E diz que ali ele esperará o seu retorno. Essa é uma fala de João Batista, né? Eu esperarei, só que está numa versão grega de escritos. E os preconceitos, aos poucos, eles precisam cair. Essa sociedade é impregnada de preconceitos. Nós, espíritas, temos um papel relevante de quebrar os preconceitos dessa sociedade. Seja o preconceito do racismo, do machismo, da LGBTfobia, já falando nos termos sociais, da intolerância religiosa, tão sofrida pelos espíritas ao longo da sua história, né? Quantos livros já foram queimados, quantos espíritas são perseguidos e foram perseguidos ao longo dessa história. E a gente segue, porque a gente precisa ir descortinando para a nossa população, para o nosso povo, né, o advento do espiritismo, a lei da reencarnação, da evolução, do direito de cada um, seja ele hoje da maldade, que esteja produzindo e reproduzindo maldade, mas até ele está dentro da justiça divina, com o direito de se melhorar, e lá no futuro, ele galgar um mundo melhor, vidas melhores, né? Mais felizes. E aí a gente vem para o tópico 17. O 17, ele trata
sobre a reencarnação como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente da humanidade. Então, a reencarnação não é, eu não quero reencarnar, ou eu quero reencarnar, né? Ela vem como uma necessidade de nós nos melhorarmos, de nós evoluirmos, de nós sairmos daquele limbo onde já estivemos, né? Do nosso estado de mineral, do nosso estado animal, passamos para o estado hominal, e aqui, como seres humanos, continuamos evoluindo a cada dia, a cada instante, a cada vida. É o nosso direito, isso é inerente. A reencarnação será sempre inerente a qualquer religião. Não importa que a religião não acredite na reencarnação, não importa que as pessoas não tenham religião, elas terão naturalmente o direito de ir reencarnando, e a cada reencarnação ela terá o direito de ir se melhorando, porque é nessa melhora que a gente vai ter o direito de nascer numa cidade melhor, ou num país melhor, ou quiçá, né, num planeta lá adiante, mais evoluído do que esse, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos no mundo de sofrimento, e esse sofrimento é causado por nossa condição humana. Ainda existe, é um mundo que tem muita maldade, e aqui estamos porque temos o nosso lado negativo, que precisamos melhorar. Nós cometemos, né, coisas negativas, atitudes negativas a todo momento, no nosso pensamento. E é por isso que estamos aqui. Mas estamos no caminho, na busca por um mundo melhor. E aqui nesse mundo que estamos, podemos renascer nele, numa cidade com menos problemas sociais, num país, né, que não vislumbre tantas mazelas sociais, de acordo com o merecimento de cada um ou cada uma. Então, cabe a nós estarmos procurando, buscando essa evolução, buscando ter um coração mais aberto, buscando nos despojar da falta de amor, da falta de caridade, do egoísmo. É muito fácil falar, sim, fácil falar, difícil praticar, mas é na fala que a nossa mentalidade, que o nosso espírito vai se moldando, vai aprendendo. Nós aprendemos conosco, nós aprendemos com o outro, nós aprendemos, eu sou uma professora, eu aprendo com professores das faculdades, eu aprendo com professores e professoras iguais a mim, eu aprendo com meus alunos, que em outro momento se entendia, o professor sabe tudo. Nada somos. Todos os dias aprendemos com todas as pessoas, aprendemos com os animais. Estamos aqui para evoluir de todas as formas. E assim, né, esse item 17 nos diz que a reencarnação é absoluta e é uma condição inerente à humanidade. E a gente segue reencarnando, tenha religião ou não, né? Esteja em uma cidade ou outra, e a gente vai reencarnar porque Deus nos dá esse presente, como o Pai amoroso que Ele é. Aqui no 17, no segundo parágrafo, diz assim: sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Não entenderíamos. Por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. Então, trabalhar e entender, estudar sobre a reencarnação é a chave para a gente compreender
tudo aquilo que ao longo da história a gente diz é mistério, a gente não consegue entender, é muito confuso. As coisas vão clareando, clarificando para nós. Antes de passar para o tópico 18, eu gostaria de dar a palavra para alguém aí deseja falar sobre esses primeiros tópicos, 15, 16 e 17, pode colocar a mãozinha aí, ou pode abrir o áudio e iniciar, porque nós entraremos aqui no 18 em outro tópico, sobre os laços de família fortalecidos pela reencarnação. Então, eu estou colocando para vocês, e de repente alguém de vocês aí tem algo a contribuir sobre esses 3 primeiros tópicos. Nós temos aqui alguns irmãos e irmãs na sala do Meet, nós temos alguns irmãos e irmãs na nossa sala da Coifa aí, presencialmente. Então, alguém deseja colocar sobre esses 3 primeiros pontos, que fique à vontade. Então, eu vou dar continuidade aqui, certo? Ao tópico 18. O tópico 18, ele está com o subtítulo Os laços de família, deixa eu colocar de volta, Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Então, vamos compreender agora esse item 18. Ele traz os laços de família de forma bem ampla, não só os laços dessa família que nascemos, dessa família encarnada nesse plano de agora. Esse item, ele traz os laços de família muito mais além, muito para além disso. Os laços de famílias espiritual. Então, nós temos aqui vou fazer a leitura. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de inclinações. E esses espíritos felizes, por estarem juntos, procuram-se. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois da reentrada na erraticidade, eles se reencontram como amigos, ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Então, somos uma família que pode estar dividida espiritualmente e encarnados. A família que eu nasci aqui na Terra, a metade pode estar lá, no mundo espiritual. Mas isso não está desunindo a gente, porque de lá, pelos nossos laços de afinidade, eles velam por nós, eles nos intuem, eles nos orientam aqui nessa caminhada terrena. Cativos, o Evangelho diz cativos porque nós, nesse corpo encarnado, somos cativos, somos escravos desse corpo. Eles estão livres. Os espíritos, no mundo espiritual,
Eles estão livres, eles têm uma leveza diferente do peso do corpo encarnado. E eles continuam unidos, nos intuindo, muitas vezes nos levando a seguir pelo caminho certo, pelo caminho da evolução. Então, às vezes, nós estamos aqui, né, e um ancestral nosso está o tempo todo próximo de nós, né? São nossos anjos, os anjos da guarda que nos seguem, né? E muitas vezes nos protegendo, dando-nos livramentos através da nossa intuição. Não vá por aqui, não vá por esse caminho, vá pelo outro, né? Dando uma luz, né? Iluminando. São verdadeiros anjos familiares a nos intuir, a nos encaminhar no nosso caminho. E aí, depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada. Então, aqueles que estão no mundo espiritual, a afeição deles por nós é muito mais apurada, é muito mais viva, né? É muito mais profunda. Eles podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem nenhum prejuízo afete a sua mútua afeição. Entenda que se trata aqui da afeição real da alma. A alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para afeições espirituais. Se a gente não for unidos aqui, encarnados, quais são os motivos que vão nos levar a ter uma afeição no mundo espiritual? Não vai ter, estaremos separados. Portanto, a afeição, elas são mútuas. Esse afeto, ele segue do mundo carnal para o mundo espiritual, do mundo espiritual para o mundo carnal. Eles estão em fios ligados, né? Contribuindo, não teria sentido, não teria sentimento, né? Morreu, acabou, né? Não teria essa continuidade. Não há de durável senão as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quantas pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas, uma à outra. A morte as separa sobre a terra e sobre o céu. Aqui está dizendo que pessoas podem sim renascer na mesma família e após a morte esse espírito está livre e longe dessa família, porque elas não têm uma ligação, elas não criaram um vínculo de amor, de inclinação, de semelhança, de simpatia. Então, isso pode sim acontecer. E no momento que desencarna, esse espírito, ele segue o caminho dele como se aquela família não tivesse existido. Portanto, não é família. Ele estava numa família aqui na Terra, não construiu a simpatia e ele segue à procura de uma nova família que ele possa se alinhar. Agora, para o item 19. O item 19 traz como assim um panorama geral a união das famílias, né? Indícios de simpatias que os aproximou. Não é do nada que a gente olha para o outro aqui na Terra, nunca fez nada com o outro nunca fez nada por você, você nunca fez nada por esse outro, mas você sente uma repulsa muito grande. Meu Deus, não fui com a cara daquela pessoa. Isso não é de graça. Às vezes a pessoa tem ojeriza pela outra, a outra não fez nada com a pessoa. Por que que eu tenho esse sentimento por aquela pessoa? Já está evoluído, né?
Porque se você procura perguntar para você mesmo, por que que eu tenho um sentimento tão ruim por alguém que nunca me fez nada, né? Isso não é do nada. É uma história que vem, né? Aquela pessoa já pode ter sido um meu familiar lá atrás. A gente não se deu bem, me fez algum mal. Ou não foi da minha família, foi alguém de fora que me fez mal. E por que que eu encontro pessoas que parecem ser meus irmãos, parecem mais que irmãos? O que é que explica isso? Você bota os olhos numa pessoa que você nunca viu, e aquela pessoa parece que nasceu com você. Parece que aquela amizade é de 20 anos, naquele primeiro dia de amizade. Não é à toa, meus irmãos. Essa família, ela traz indício, essa pessoa traz indício de simpatias, né, que nos aproximou, que podemos ser familiar lá atrás. Muito mais do que os familiares aqui, encarnados. Então, muitas vezes, sonhamos com um lugar que nunca fomos. E lá na frente, a gente vai lá naquele lugar. Eu já sonhei com esse lugar. Eu já sonhei com essa pedra. Eu já sonhei com esse rio. Eu já sonhei estando nesse lugar. Porque, gente, a vida espiritual, a reencarnação, ela existe. E nós, espíritas, temos isso como a nossa principal luta, né? A nossa seara de trabalho precisa ser nessa direção, de mostrar para as pessoas que a vida não acaba no momento do desenlace do corpo físico, né? Que nós continuamos e que, por isso, precisamos viver bem, tratar bem o outro, cuidar bem do outro, para que essa passagem nos traga uma reencarnação feliz, ou mais feliz, ou um merecimento melhor, de um mundo melhor. Então, são as simpatias que vai sempre nos unindo ou nos afastando, a antipatia e as simpatias ao longo das nossas vidas, né? Quando voltamos para o mundo espiritual, lá vamos abraçar aquela parte da família que ficou no mundo espiritual. E agora a gente se abraça, a gente se reúne, e ali vamos ajudar os que ficaram. É muito bonito, é muito lindo de pensar, né, a vida espiritual, a existência dessa forma. E aí também, no segundo tópico desse item 19, ele diz assim: espíritos antipáticos ou estranhos nascem nas famílias. E esse tópico deixa claro que as famílias, elas não nascem sempre com aqueles bonzinhos que têm afinidade. Nas famílias podem nascer espíritos que não são familiares, que são antipáticos. Esses espíritos são permitidos nascer dentro das famílias que já existem. A família, ela vem, né, como atores, né, no mesmo palco, e ali dentro daquela família vem espíritos estranhos, antipáticos a essa família, para provar, como provações. Eles servem para que nós, as famílias que os recebemos, possamos evoluir, ajudando esse espírito a evoluir. Aí é o papel dessa família evoluir, né, na construção da evolução desse espírito, e esse espírito também receber essa família para que ele possa galgar, né, um degrau melhor, para que ele possa, diante da evolução dessa família, seja lá em que ponto ela esteja, ela possa ajudar esse novo ser a evoluir nesse caminho, né, da evolução, nesse caminho evolutivo, em busca de mundos mais felizes, de vidas mais leves, mais felizes. E aí o segundo tópico fala sobre isso, né? Então, assim, Deus permite nas famílias essas encarnações para alguns, e de meio,
para alguns espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espírito. Portanto, como ocorre na Terra entre raças e os povos, a oportunidade vai ser dada sempre. Vai ter o espírito que vem caminhando devagar e ele é colocado em uma família, né, que está um pouquinho à frente. E essa família, junto com esse espírito, vão evoluindo, vão um ensinando ao outro, de forma que a antipatia é desconstruída. A gente sabe, enquanto espírita, que muitas vezes um espírito encarna e desencarna toda uma vida e leva consigo a antipatia. Porque, às vezes, foi tão grande o mal-estar causado pelo outro, né, que ele vai-se embora, ele não se permitiu, nessa vida encarnada, desconstruir aquela antipatia. E ele volta para o mundo espiritual ainda com aquele ressentimento. Mas Deus é longânimo para conosco e ele dá novas oportunidades, porque em um momento esse espírito irá, né, chegar nesse ponto de jogar, se despojar desse mal-estar e entender que ele, para caminhar, ele precisa evoluir. Alguém deseja fazer alguma consideração? Eu vou fechar aqui meu áudio e esperar um minutinho. Né? Nós temos Nice, nós temos Janete, nós temos a Conceição aí na casa, na coifa, né? com outros irmãos e irmãs. Se quiserem fazer alguma colocação sobre a união das famílias, né? Família espiritual e família carnal, podem dar contribuição nesse momento, certo? Estamos aqui todos para aprendermos juntos e juntas. E muita coisa, o tempo é muito curto, muita coisa pode deixar de ser dita e que seja muito importante. Bom dia, Ana. Bom dia, Coifa. Bom dia a todos e todas. Eu acredito que esse tema dos laços de família, né? Alguém está falando? Eu não estou ouvindo. Ô, Ana, sou eu. Certo. A irmã Janete vai fazer uma consideração, uma contribuição. Pode falar, Janete, abra seu áudio. Está aberto. Meu áudio está aberto. Está ouvindo, não? Alô? Eu acredito que o da casa deve estar fechado, o meu está aberto. E aí? Gente, eu não sei se é minha internet. Vocês estão me ouvindo? Alguém dá um sinal aí, se estão me ouvindo. Estamos lhe ouvindo e estou ouvindo, certo. Janete. Então, deve ser a internet da irmã Janete. Vocês estão ouvindo, Janete? Sim. Sim. Ah, tá certo. Sou eu aqui que não estou conseguindo ouvir. Mas já, espera só um pouquinho, Janete, que eu já sei o que é. Vou abrir aqui. Pronto, pode falar, Janete. Bom dia, Ana, bom dia a todos e todas da COIFA. No longo da minha caminhada no Espiritismo, não só eu, como eu tenho ouvido de muita... Exatamente por esse tópico, os laços de família, né? O não entender das diversas personalidades, diversos pontos de vista diversos da vida, não só da religião,
e ficava naquela aflição, né? Por que que eu sou filho do mesmo pai, da mesma mãe, e temos opiniões tão diferentes, tão diversas? E aí a reencarnação e os laços de família veio provar isso, como já foi dito, né? E muitas vezes encontramos espíritos simpáticos e antipáticos na mesma casa e na mesma família. E nós que temos esses conhecimentos, temos a obrigação de conviver mais tolerantes, mais pacientes, para a nossa própria evolução e a evolução dos nossos irmãos de família sanguínea. Muita paz. É isso mesmo, Janete. Muito obrigada pela contribuição. E nós temos, né, a maravilha de termos essa consciência, né, de sermos espíritas, porque isso nos traz uma leveza nessa condução. Isso vai trazer uma leveza nas nossas relações interpessoais dentro de nossa família. Compreender esses meandros que podem acontecer, né? Que podemos estar aqui reunidos em família espiritual e carnal, mas que dentro da nossa família chegam também novos irmãozinhos para que a gente aprenda a conduzir, para que a gente desenvolva o amor dentro do nosso coração, a responsabilidade, o comprometimento na evolução do outro. Então, vamos agora para o item 20. Vamos para o item 20. Nessa lâmina, eu coloquei o item 20, o item 21 e o item 22. O item 20, ele fala sobre o egoísmo em relação ao tamanho das famílias, né? Porque existe ainda essa coisa, né? Ah, porque fulano é a minha família e fulano não é. Mas a família, do ponto de vista espiritual, ela pode ter uma dimensão muito grande, porque o amor mútuo, ele cria uma linha de uma rede, né? de energia, que pode ser muito grande. A família, ela não precisa ser uma família limitada. Nós aqui na Terra vivemos isso, eu e a minha família. Vou fazer isso porque é para o meu filho, porque é para o meu sobrinho, porque, né, a gente tem muito esse egoísmo. Mas a gente, enquanto espírita, precisamos pensar que a família, ela precisa se despojar do egoísmo, né, e pensar para além disso. Tanto aqui como encarnados, como pensar principalmente no mundo espiritual, que a família é muito maior, né? Então, eu vou ler esse tópico 20, que é pequenininho. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova não se sentir um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai tem vários filhos, ama-os, pois menos do que tivesse apenas um. Então, essa fala está dizendo, mesmo que o pai tenha 30 filhos, né, uma mãe, eles amam cada filho de uma forma especial. Ele não ama mais a um do que a outro. Olha o amor de uma mãe. Então, essa fala é para mostrar que sobre a terra, todos nós, filhos de Deus, o Criador incriado, né, somos capazes de amar, de termos uma família inumerável de pessoas que se afinam, que se reúnem, que se amam. Por isso dizemos que a humanidade é uma grande família, porque quando a gente ama e sente a dor do outro, mesmo que eu esteja ouvindo o outro pela televisão, esse sentimento que me faz chorar, me prova que ele é minha família. Esse sentimento que faz eu me condoer com a homofobia, com a intolerância religiosa, quando algum terreiro é incendiado, com esse absurdo, com essa violência, quando uma pessoa LGBT é morta no meio de uma rua,
Ele pode não ser o meu parente, mas aquilo me dói. Isso mostra que é minha família. Somos todos uma grande família. A nossa família está por toda parte. Às vezes a gente vê alguém na rua e nossos olhos enchem de lágrima pela situação. Seja uma pessoa doente de alcoolismo ou de drogas, ou uma pessoa necessitada mesmo, moradora de rua. Já tem outros que não condói tanto o nosso coração. Isso é porque a nossa família está em toda parte. Aquelas pessoas podem fazer parte da nossa família. Precisamos parar para fazer essa reflexão, não é, gente? Então, assim, o 21 já traz, assim, a consequência da não reencarnação, né? Da não encarnação. A ideia de que a gente tem uma vida só seria uma coisa muito limitada. Não daria o direito a nós, seres humanos, de nos melhorar. Eu cometi um ato falho aqui, eu vou direto para o fogo do inferno. Vou arder no fogo do inferno, né? Aí, o outro que conseguiu ser melhor vai para o céu. Isso está muito limitado. Deus é justo, a justiça de Deus é muito divina. Então, a reencarnação é o exemplo de amor de Deus, da justiça de Deus, que ela vai nos permitir, mesmo dentro da maldade que eu cometi, Ele me permite que eu volte, Ele permite que eu melhore, porque a própria Bíblia diz que Deus não quer que nenhuma alma se perca, nenhum espírito se perca na maldade, na erraticidade. Então, Deus vai dar o tempo todo a oportunidade de retornarmos, de nos melhorarmos, né? Até o dia que mereçamos ir para um outro planeta, né? Mais evoluído, né? As igrejas pentecostais dizem assim, até que seja o dia do juízo, né? Do juízo final. Mas eu já digo assim, se você diz que é até o juízo final, então que até o dia do juízo final nós vamos estar reencarnando, evoluindo, melhorando para merecer um mundo melhor que eles chamam de céu, né? Merecer um mundo melhor, aquele planeta mais feliz, menos dolorido que esse planeta que nós vivemos. Então, seria a consequência da reencarnação seria uma coisa louca, uma vida só, e ali acabou, morreu, acabou, materialismo, né? Uma vida materialista, tudo acaba aqui, tudo ocorre aqui, morreu, acabou. A gente já tem essa compreensão que o nosso Deus, o Deus Criador e Criado, Ele nos dá a oportunidade, Ele é justo, e Ele dá oportunidade aos que são bons e aos que são maus, né? E Ele vai dando essa evolução através da reencarnação. E ela diz assim, o 21, a filiação das famílias, peraí, eu vou ler um ponto só. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais ou tais personagens ilustres, com A. Se a gente não tivesse reencarnação, não teria nenhum sentido a gente glorificar os nossos ancestrais, a gente falar da nossa ancestralidade, da gente sentir e dizer, né, o nosso ancestral, né, ter as fotos, dizer o que eles fizeram, não faria muito sentido isso, porque é preciso que, para isso, eles existem, eles estão logo ali, né, e a gente o glorifica, às mulheres, nossas ancestrais, aos homens, nossos ancestrais, porque a reencarnação, ela existe, senão não teria sentido. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar os laços simpáticos. E aí veio a 22, que é a que eu acho, né, mais importante. Eu até já falei sobre essa 22.
o futuro, né? A justiça de Deus para com todos. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorre da não reencarnação, o destino das almas é irrevogável, fixo, depois de uma única existência. Pois se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenha bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada do bem ou do mal, né, que é para o céu ou para o inferno. São, assim, imediatamente separadas para sempre, sem esperança de jamais se aproximarem. Imagine uma família, né, que teve algumas pessoas que não conseguiu avançar, morreu, acabou, então nunca mais vão se encontrar, nunca mais vão se aproximar para estreitar os laços. Então, do ponto de vista espírita, isso não acontece, isso é impossível de acontecer, porque estaremos sempre nos encontrando. De tal sorte que pais e mães, filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs, não estão jamais certos de se reverem. Há uma ruptura. Então, precisamos, né, acreditar que os nossos laços de família, eles seguem. Isso me fez lembrar, há 2 anos atrás, eu perdi uma aluna de 8 anos. Ela foi tocar o fogo na casa dela, né? E essa menina, minha aluna, ela queimou 80% do corpo. Ela foi para o Hospital Geral do Estado, para a unidade de queimados, e quando eu cheguei lá para visitá-la, a mãe dela, muito assustada, porque não entende da vida espiritual, disse: Pró, ela está falando com mortos, Pró. E eu disse: mãe, o que é que está acontecendo? É porque a avó dela, Pró, a avó fulana de tal, dizia lá o nome da avó, ela está dizendo que a avó está do lado dela, Pró, segurando a mão dela. Pró, ela nem conheceu essa avó, Pró. Ela tinha 4 meses quando essa avó morreu. E aí ela me falava de novo, muito assustada, e disse: Pró, ela disse que o avô, aí era um avô por parte de pai, o avô fulano de tal, Pró, está no quarto, disse que ele está aqui em pé no quarto, e ela disse que ele está dizendo assim para ela: Yasmin, o nome dela é Yasmin. Yasmin, força, Yasmin, que está chegando a sua hora. Quer dizer, gente, essa questão do quase morte, né? A gente vê muito exemplo de pessoas que entram em estado de coma e quando retornam, elas falam nitidamente o que passaram, o que assistiram, é a existência do espírito. A família estava vindo para acolher aquela menina. Eu disse isso à mãe dela. É a família de vocês que está aqui em torno dela, está aqui para dar força a ela, né? E a avó segurava na mão dela. Ela dizia: mãe, minha avó está aqui segurando na minha mão. E essa mãe estava muito desesperada, muito confusa, porque ela não acredita nessa. Ela diz: eu tenho medo de alma, Pró, eu tenho medo de alma. Ela está vendo alma, ela está vendo morto, Pró. E eu disse: ela está vendo os avós. Mas, Pró, ela nem conheceu. O avô, inclusive, morreu antes que ela nascesse, porque as pessoas não têm o conhecimento de que a família não começou aqui, gente. A família começa muito antes. E ela conhecia o avô, sim, que ela disse: o meu avô, fulano de tal, está aqui no quarto, minha mãe. Ele está dizendo isso e isso para mim. É um exemplo, gente, nítido da existência da família espiritual, da existência do mundo espiritual e da existência da reencarnação. Porque se Yasmin estava aqui encarnada e aquele avô que ela conhecia, que ela não conheceu, ela estava reconhecendo naquele quarto, é porque eles se conheciam de outras vidas. É um exemplo que eu estou trazendo para vocês. E para encerrar, né? Então, isso é a justiça. O 22, deixa eu ver o 23. O 23 encerra assim: há 4 alternativas ao homem para o futuro do além-túmulo.
As 4 alternativas, né, que são colocadas aí no mundo, a primeira é a doutrina materialista, morreu, acabou. A segunda é a doutrina panteísta, seríamos absorvidos pelo universo e acabou. A terceira é a individualidade com fixação definitiva da sua sorte, né? Segundo a doutrina da igreja. E a quarta, a individualidade do progresso indefinido, né? Segundo a doutrina espírita. De acordo com as 2 primeiras, laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há uma chance de se encontrar, contanto que estejam no mesmo meio. Se foi para o inferno, se encontra no inferno. Se foi para o céu, se encontra no céu. Aí, a possibilidade da terceira é esta. Esse meio pode ser tanto no inferno como no paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza da continuidade das relações entre aqueles que se amaram. E está aí o que constitui a verdadeira família, que é a defendida por nós espíritas. Então, nós espíritas continuaremos, né, na luta, mostrando ao nosso povo que a reencarnação existe, que a família não começa e nem acaba por aqui. Muita paz, muita luz para todos nós nesse domingo, que esse capítulo, né, que esses itens possam falar profundo dentro de cada um de nós, do nosso dia a dia, da nossa vida, de coisas que nos acontecem, né? E a gente possa carregar todos os dias essa reflexão, que tem familiares nossos perto de nós, desencarnados, e tem os encarnados que nem todos, de repente, fazem parte da família. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos, das irmãs que aqui estão, né, participando conosco, tanto pelo Meet como na Casa de Oração Francisco de Assis. Agradecer a espiritualidade mentora da COIFA por nos assistir nesta manhã. Agradecer a São Francisco de Assis, ao irmão Francisco de Assis, que trabalha diuturnamente no socorro às pessoas mais necessitadas, a Santa Dulce dos Pobres, a Maria e suas equipes de ajuda e de socorro, a toda a espiritualidade benfeitora, né, a nos conduzir nesse mundo tão doloroso, tão triste, tão desigual, e que nos permita nosso crescimento a cada dia, a cada minuto, que possamos nos dispor do nosso egoísmo para seguirmos olhando pela nossa família e pelo outro, que também pode ser nossa família. A oração final será com a nossa irmã Conceição, né, que estará agora a colocar, né, a oração, pedindo a Deus que fluidifique a água, né, do nosso centro, da nossa coifa, que fluidifique as nossas águas em nossas casas e que nos conduza, né, num caminho de cada vez iluminar a nossa mente. Fique à vontade, minha irmã Conceição. Irmã Dina, Conceição está fazendo outra atividade no momento. Olá, Dina, bom dia. Então, Dina, que está lá na casa de oração presencial, vai fazer a oração final do nosso estudo desta manhã. Fique à vontade, minha irmã. Tá bom, muito obrigada. Vamos fechar os nossos olhos e nos conectar com toda a espiritualidade nesse momento, agradecendo ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade, por este dia ensolarado, esse dia brilhante, agradecer pela oportunidade de mais um dia, a oportunidade da vida, da reencarnação, né? Pedindo ao Mestre Jesus a orientação para termos mais paciência com os nossos familiares, com nossos amigos,
que sejamos mais observadores nas necessidades do nosso próximo, né? Pedindo ao Mestre Jesus que nos conceda um dia abençoado, um dia de paz, uma semana produtiva, e que a tua misericórdia e o teu amor alcance a todos nós. Que nos perdoe pelas nossas falhas, os nossos erros, as nossas limitações, e que nos induza sempre ao caminho do bem. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor Jesus, de todos os males, que assim seja. Muita paz a todos, viva Jesus, e que o Mestre Jesus esteja sempre presente em cada coração. Que assim seja. Muita paz a todos, um domingo de paz. Esse estudo foi conduzido por mim, Ana Bueno, em especial pela equipe da COIFA, né? A equipe espiritual da COIFA, a nos conduzir. Hoje eu estou de rosa, em homenagem ao Outubro Rosa, né? Que todas as mulheres que se encontram, né, lutando contra o câncer de mama, possam ser assistidas pela espiritualidade, né? E que possam seguir o caminho com força, né? Sejam vencedoras aqui encarnadas ou não, né? Que se elas desencarnarem, mas que elas lutem com força, com alegria, porque a dor que nós sentimos nessa terra, ela nos eleva, ela nos coloca, né, para a nossa evolução, ela nos ajuda a evoluir, ela nos aproxima mais de Deus. Minha irmã caçula morreu, né, desencarnou de câncer de mama, e assim é muito marcante, né, esse mês de outubro para mim. Então, oremos também, né, pelas mulheres e homens, porque homens também têm, que lutam contra o câncer de mama. Um abraço a todos e a todas, e agora eu encerrarei a gravação. Ok, gente? Muita paz. Paz.